Eles perceberam que aquelas pessoas que conseguem resistir uma tentação muito forte, um prazer muito forte, por algo que vai ser mais prazeroso mais tarde, essas pessoas têm resultados melhores na vida. E isso eu falo para você também. Entenda que quando você pratica essa gratificação tardia, e assim você consegue ter autocontrole, você vai ter resultados melhores na sua vida. As coisas vão acontecer na sua vida e você vai ficar assim espantado. Portas de emprego vão se abrir, relacionamentos vão ser melhores, você vai conseguir mais controlar a sua vida financeira, você vai ter uma vida financeira estabilizada, porque você vai estar praticando a gratificação tardia. Você vai começar a refletir, vai deixar a razão tomar conta. E quando a razão toma conta, você raciocina e pensa, não, eu vou resistir a esse prazer agora, porque eu sei que mais tarde, mais na frente, eu serei mais grato. Eu sei que mais na frente eu vou ter o resultado disso aqui que eu estou resistindo no agora. Opa, aqui quem fala é o Sancler de Brito e você está prestes a assistir a gravação de um conteúdo onde eu ajudo pessoas a terem domínio dos seus sentimentos. Se você ficou interessado em me assistir ao vivo, eu faço as transmissões ao vivo às segunda-feira, 8 horas da noite, no meu canal do YouTube ou no meu perfil de Instagram Sancler de Brito. Agora assista a gravação de mais um conteúdo. Princípios para ter autocontrole. Nessa live aqui você vai aprender quais são os princípios para ter autocontrole. Isso é um tema importante, você precisa saber disso. E o porquê? Por que isso é tão importante, Sancler? Porque essa é uma oportunidade que eu tenho que agarrar, tenho que ter autocontrole, porque isso é uma premissa importante na minha vida. Porque, veja bem, aí eu te faço algumas perguntas. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida por conta de não ter autocontrole? De repente você estava com medo, deixou o medo agir na tua frente, então você não fez algo porque você não teve autocontrole. Ou quantas pessoas importantes já saíram na sua vida, você já perdeu na sua vida por conta de não ter autocontrole. Você falou uma coisa que na hora ali magoou outra pessoa, a pessoa não esperava que você fosse falar aquelas palavras, você não teve autocontrole. Então me diga quantas pessoas importantes você já perdeu na sua vida por não ter autocontrole e falar uma coisa que magoou outra pessoa. Ou aquelas pessoas que têm problema financeiro. Muitas vezes o problema financeiro, eu posso dizer que a maioria das vezes, foi por conta da pessoa não ter autocontrole. A pessoa simplesmente vê lá uma roupa, vê um relógio, vê uma roupa interessante lá, roupa de marca, cara. A pessoa não tem condição de fazer aquela compra, ela não tem condição de levar aquele item para casa, mas aí ele lembra que ele tem um cartão de crédito lá. Ele fala, não, eu vou passar o cartão de crédito. Vou passar o cartão de crédito, vou levar isso, porque eu estou precisando muito disso. Eu preciso muito levar isso para casa. Mas o que está acontecendo ali? Ela não teve autocontrole. Ela lembrou que ela tinha cartão de crédito, comprou algo, ela sabe que ela vai se endividar mais na frente, mas não teve autocontrole ali de segurar aquela emoção e esperar para comprar mais para frente, quando tivesse com uma situação financeira mais tranquila. Muitas pessoas pagam juros altíssimos por conta disso, por conta de não ter autocontrole na hora da compra. A pessoa às vezes ganhou até um dinheirinho, entrou uma renda extra lá no seu salário e tal. E aí ele percebe que ele precisa comprar um carro. Não, eu tenho que comprar um carro novo. Meu carro está quebrando demais, está acontecendo isso e aquilo. Aí ele vê o carro do vizinho, vê o carro do colega e fala, não, eu tenho que ter um carro parecido com aquele. Então, por não ter autocontrole ali, ele acaba comprando aquele carro ali parcelado em 72 vezes. E ele vai pagar mais caro, ele passa juros mais caro. Ele paga juros mais caro por conta disso. Por quê? Porque ele não teve autocontrole ali, ele não segurou aquela emoção, não segurou aquele sentimento. É possível ter autocontrole sim. Tem muita gente que fala, para mim, Sancler, não tem jeito, eu já sou assim já
Já sou macaco velho, já sou macaco velho, não tenho mais. Não é possível. É fácil? Não é, mas é possível. Pode ser que demore alguns meses, talvez demore até alguns anos. Pode acontecer também de você dar algumas escorregadas e tal, falhar, mas é possível sim ter autocontrole. Eu não digo que você vai ter 100% controle de toda a situação, porque isso praticamente é impossível. Mas você vai ali conseguir controlar a situação, vai conseguir raciocinar mais, deixar a emoção um pouco de lado e pensar mais, deixar a razão agir. Então, nessa live aqui, esse tema é para isso. São princípios que você precisa saber. E uma coisa interessante para tu ver como o autocontrole não é uma coisa assim fácil de se fazer, a gente pode perceber que é mais fácil você mandar alguém fazer alguma coisa, é mais fácil você ordenar a pessoa a fazer algo do que você mandar em si mesmo. Mas temos sempre a habilidade de querer orientar as pessoas, de mandar, de falar que as pessoas têm que fazer certas coisas, mas nós mesmos temos dificuldade de mandar em nós mesmos, de nós controlarmos. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes chegam para mim e falam: pô, Sancler, o meu líder mandou fazer tal coisa, o meu chefe me ordenou que eu fizesse isso, mas só que acontece, ele quer que eu faça isso, só que ele mesmo não consegue fazer aquilo, não consegue fazer outra coisa. Sei lá, ele perde o controle da situação e ele fala coisa que não deveria, ele faz coisa que não deveria, mas só que ele quer mandar em mim. Ele quer que eu faça, mas ele mesmo, Sancler, não faz. Ele mesmo não tem controle da situação. Então é para você entender que é muito mais fácil você mandar alguém fazer alguma coisa do que você mesmo ir fazer. Você mesmo ter autocontrole, você mesmo mandar em si mesmo. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque às vezes o ponto fraco da outra pessoa não é o nosso mesmo ponto fraco do que o meu. Às vezes aquela pessoa tem má facilidade, ela tem dificuldade de ter autocontrole em uma determinada situação. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade financeira porque não consegue ter controle sobre as finanças. Já outras pessoas não, tem outras pessoas que já são mais controladas, ali, mais cautelosas. Tem algumas pessoas que têm uma vontade impulsiva, meio compulsiva, forte de querer comer cada vez mais. De quando tem uma coisa doce, ele não para, só para quando realmente não consegue botar mais para dentro. Agora tem outras pessoas não, que vai lá no doce, pega um aperitivo, pega apenas um pedacinho ali. Então assim, não é uma coisa fácil. É possível. E tem algumas pessoas que têm mais facilidade de ter autocontrole do que as outras. Então, se você conhece alguém que é meio que descontrolado, sabe, que você não suporta o erro da outra pessoa, tenha calma, tenha paciência, porque é no tempo dela. De repente, essa pessoa vai aprender, vai demorar meses ou anos para ela ter o controle, para ela ter autocontrole, mas uma hora ela pode ter. Só que tenha calma, porque o teu tempo é diferente do tempo da outra pessoa. E o primeiro princípio que eu quero que você tenha aqui, o primeiro princípio que eu quero que você faça para ter mais autocontrole é: mantenha a integridade. O que é isso? Você tem que manter a integridade em todas as coisas que você for fazer. Se você pensa se você pensa e de alguma maneira você vai lá e começa a refletir: não, eu posso fazer isso? Eu acho que dá. Mas é certo? Não, não é certo. Então, eu não vou fazer. Se tem algo que você não pode contar para as pessoas, então que as pessoas não podem ver, então não faça. Porque isso vai ferir a sua integridade. E se fere a sua integridade, isso traz problema no seu autocontrole. E eu vou explicar aqui mais para frente. Aí é aquele tipo de pessoa que tem uma renda familiar, sabe que a renda ali, o salário que entra na família é de todos ali, ele divide o salário ali, divide o dinheiro que entra, mas só que ele passa em determinada situação, vai em determinado local e acaba comprando uma coisa
escondido da esposa. Não, minha esposa não vai ficar sabendo, então deixa eu comprar aqui, ela não vai ficar sabendo mesmo. Não, acho que o meu marido... Eu saquei um dinheiro aqui no banco, da nossa renda familiar, eu saquei aqui um valor, vou comprar aquela peça de roupa ali, o meu marido não sabe. Ele fala que eu tenho que esperar, ele não sabe, mas eu vou passar. Ele não está vendo, ele não vai perceber mesmo. Você está agindo de maneira não íntegra. Porque você tem que comunicar a outra pessoa, já que você tem uma renda familiar ali que é toda em conjunta, você vai passar, vai comprar uma coisa sem combinar, sem falar com a outra pessoa. Você sabe que isso é errado, então não faça. Ah, eu vou colocar lixo para fora. Só que aí você percebe que é mais fácil colocar o lixo, o seu lixo lá na porta do vizinho. Ah, ele não vai saber que fui eu mesmo. Vou deixar o meu lixo lá, o lixeiro vai carregar lá, ele não vai saber que fui eu. Isso tem até um aqui no meu condomínio, por exemplo, tem uma parte ali onde a gente tem que botar o lixo, apenas saco de lixo. Né? Não pode botar papelão, nada assim muito grande. Se for uma coisa grande, você tem que levar lá para fora do condomínio. Então, e muitas vezes bate aquela vontade, aquela preguiça, não vou deixar o lixo lá fora não, vou deixar aqui. Ninguém sabe, ninguém vai perceber que fui eu que botei esse lixo aqui. Ninguém está vendo, mas você mesmo está vendo. A sua memória vai gravar aquilo e vai falar, caraca, Sancler, isso está errado. Aqui não é lugar para botar o lixo. Você sabe que está errado, não faça. Isso vai ferir a minha integridade. Esses são tipos de processos não íntegros que vão me prejudicar. Vai prejudicar a minha autoadmiração. E quando eu tenho uma autoadmiração prejudicada, eu penso assim, eu não vou buscar o autocontrole. Por quê? Porque é muito difícil. Eu já sou uma pessoa que não age de integridade, eu tenho processos não íntegros. Então, se eu não consigo nem controlar a minha integridade, se várias vezes eu faço coisas que são erradas, quem sou eu para ter autocontrole? Por que você pensa assim? Porque você não se autoadmira, porque você não se admira. Se você não se admira, você vai tender a pensar que é impossível você ter autocontrole. E esse processo todo aconteceu por quê? Porque você está agindo de maneira não íntegra. Você não está guardando a sua integridade. E quando você não tem integridade, você praticamente, as coisas que você vai fazer na sua vida, vai ser praticamente tudo que é medíocre. Você vai ficar ali com uma vida mediana. Por quê? Você não vai ter autoadmiração. E quando você não tem uma autoadmiração, você vai pensar, eu não vou ter autocontrole não. Já que eu não me admiro, já que eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser uma pessoa íntegra, então é impossível ter autocontrole. Entenda isso. Por isso que eu te falo que o primeiro princípio para você ter autocontrole é você manter a sua integridade. Porque quando você mantém a sua integridade, você consegue ser uma pessoa admirável. Você mesmo se admira. Tem uma história real, que um homem estava correndo uma maratona, já estava próximo ali à linha de chegada, só que ele era o segundo colocado. E ele sabia que ele ia chegar em segundo lugar. E o primeiro colocado estava assim à vista dele, estava bem à frente, já estava próximo ali à linha de chegada. Só que o primeiro colocado se distraiu. Ele começou a olhar para o lado e ver que as pessoas estavam aplaudindo, que o tempo ia se encerrar ali e ele ia cruzar a linha de chegada. Então o primeiro colocado diminuiu o espaço e começou a comemorar aquela vitória. Só que o segundo colocado, ele percebeu aquilo e ele tinha tudo para passar. O segundo colocado tinha tudo para chegar em primeiro, já que aquela pessoa que estava ali em primeiro, se distraiu. Só que ele pensou, poxa, caraca, imagine essa emoção de ser o primeiro, depois de ter corrido essa maratona toda aqui, eu ia ser o primeiro, vou receber o troféu, vou botar a medalha no meu peito, vou receber aquele prêmio lá em dinheiro. Ele estava deixando aquela emoção ali tomar conta dele, mas só que ele pensou, não, calma aí, eu sou o segundo colocado, tenho chance de ser o primeiro, mas só que essa pessoa aqui diminuiu o espaço dele, porque ele achou que a corrida já estava terminando.
não vou fazer isso não. Eu vou ao lado dele ali, vou impulsionar ele a ser o primeiro, já que ele mereceu ganhar. Ele correu essa maratona toda aqui, manteve o ritmo, ele mereceu ganhar. Então eu não vou passar ele, vou deixar ele chegar em primeiro. E realmente aquele homem deixou o outro chegar em primeiro e ele ficou em segundo, ficou em segundo. E as pessoas vieram ali perguntar a ele, perguntaram assim para ele: ué, mas não entendi, o porquê que você deixou aquele homem chegar em primeiro? Por que você não passou? Por que você quis ficar em segundo colocado? Falou: não, é o seguinte, eu tinha tudo para passar aquele homem, só que eu não passei. Por quê? Eu não ia me sentir uma pessoa íntegra. Eu não iria ver valor se eu ganhasse aquela corrida. Por quê? Eu ia ganhar aquela corrida através de uma falha boba, simples daquele homem. E não é justo, eu não acho ser um processo íntegro eu chegar em primeiro por conta da falha da outra pessoa. A outra pessoa mereceu. Então, o que aconteceu aí? Ele teve autocontrole porque, em princípio, ele era uma pessoa íntegra. Então, quando você tem integridade, quando você tem os seus princípios morais e éticos, você consegue ter mais autocontrole. Tenha isso em mente. Pratique mais integridade. Seja uma pessoa íntegra para assim você conseguir ter autocontrole na sua vida. E o segundo princípio que você precisa ter para ter autocontrole é: pratique a gratificação tardia. Sinclair, o que é esse negócio de gratificação tardia? Na psicologia, tem várias linhas psicológicas que estudam isso e falam sobre isso, sobre a gratificação tardia. O que é gratificação tardia? É quando você deixa para ter prazer mais para frente. É quando você deixa de ter um prazer agora momentâneo por algo muito maior no futuro. Algo que está chamando muito a tua atenção, é uma tentação muito forte, mas só que você pensa: não, eu não vou aproveitar esse prazer agora. Se eu rejeitar esse prazer, se eu segurar essa vontade, lá na frente eu serei mais grato. Lá na frente eu vou aproveitar esse esforço que eu fiz agora. Lá na frente vai valer a pena. Então isso é uma gratificação tardia. É você deixar para depois aquilo que você poderia fazer hoje, mas só que se você fizer hoje, se você ter aquele prazer agora, você vai se prejudicar. Thomas Jefferson, ele foi um presidente americano. Ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que antes de morder um prazer, certifique-se que não existe uma isca, que não existe um anzol por trás disso. Ou seja, antes de você abocanhar, de morder uma coisa prazerosa, certifique-se, veja bem se por trás daquele prazer não tem um anzol escondido que vai te machucar. Certifique-se, porque muitas vezes acontece isso. Muitas vezes você quer tanto algo, tem tanto prazer em alguma coisa e você pensa: eu quero para agora. Eu quero para agora, eu não quero pensar no depois, eu quero no agora. Mas só que você aproveita o prazer agora, mas lá na frente tem uma armadilha para você. Tem algo que vai te prejudicar. É isso que acontece com o peixe. Por isso que Thomas Jefferson falou isso. Porque o peixe, quando ele vê aquele alimento ali brilhante lá na água, ele só pensa em ter aquele prazer de ter aquele alimento. Mas só que o peixe não percebe que por trás daquilo ali tem um anzol. E aquele anzol está pronto para machucar ele, pronto para tirar ele da água e matá-lo. Então, muitas vezes, quando você tem um prazer momentâneo, às vezes você não percebe, porque o perigo não está nítido na sua frente. Mas quando você consegue controlar e quando você consegue refletir e pensar: não, eu vou controlar agora esse prazer, porque eu sei que mais lá na frente eu vou ter um prazer muito maior. E é isso que é a gratificação tardia. Quando você tem esse princípio de gratificação tardia na sua vida, você consegue ter mais autocontrole. E já teve experimento sobre isso, já. A psicologia já
fez vários testes, mas o primeiro teste que foi muito válido e surgiu resultados durante vários anos em relação a esse teste, foi um teste na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Uma universidade, e foi no final da década de 60. Hoje é conhecido como teste de Marshmallow. O que é isso? Eles colocaram crianças ali, crianças de 4 anos de idade, dentro de uma sala totalmente fechada. Não tinha nada, não tinha TV, não tinha brinquedo, não tinha nada. E ali a pessoa que ia fazer aquelas pesquisas na criança falava assim, cada criança ficava lá sozinho na sala, né? Foram em quartos separados. Botava uma mesa e deixava uma marshmallow. E falava para essa criança, olha só, eu vou voltar. Daqui a 15 minutos eu vou voltar. Dentro desses 15 minutos você não pode comer esse marshmallow aqui. Tá? E 15 minutos só. Se você resistir a essa tentação, essa vontade de comer esse marshmallow, daqui a 15 minutos eu vou voltar e vou trazer um outro marshmallow. Ou seja, você vai comer 2 marshmallows. Só que para isso você tem que resistir a essa vontade, tá? Não coma esse marshmallow. E ali eles saíam da sala e deixavam lá a criança sozinho, só com o marshmallow lá. E a criança começava a mexer, a tocar, a sentir o cheiro do marshmallow e tentava resistir àquela vontade, àquela tentação de botar aquele doce na boca, de sentir o gosto do marshmallow. Só que acabou o experimento, no final de 15 minutos, verificaram que apenas 1/3 das crianças que foram colocadas naquele teste, apenas 1/3 das crianças conseguiram resistir à tentação de não comer o marshmallow. As outras crianças, os outros 2/3, comeram o marshmallow ali dentro de 15 minutos. Eles não aguentaram aquela vontade, aquela tentação. Só que não acabou aí. Esse teste não acabou aí. Por quê? Anos mais tarde, quando essas crianças viraram adultas, eles continuaram mantendo contato com essas pessoas, né? Elas já viraram adultas. E eles perceberam que aquelas crianças que resistiram à vontade de comer o marshmallow e receberam, né, o segundo marshmallow, receberam 2 marshmallows depois de 15 minutos, eles perceberam que essas crianças, mais tarde, elas tiveram resultados melhores na vida. Essas crianças que resistiram à vontade de comer o marshmallow passaram nas melhores faculdades, conseguiram os melhores empregos, passaram em concurso público, sabe? Resistiam mais ao estresse, eram crianças que não tinham transtorno de ansiedade, não eram depressivas, são crianças que cresceram e viram que essas crianças que resistiram à tentação, essas crianças foram seres humanos melhores mais tarde. Ou seja, elas praticaram a gratificação tardia, eles perceberam isso. Eles perceberam que aquelas pessoas que conseguem resistir a uma tentação muito forte, um prazer muito forte, por algo que vai ser mais prazeroso mais tarde, essas pessoas têm resultados melhores na vida. E isso eu falo para você também. Entenda que quando você pratica essa gratificação tardia, e assim você consegue ter autocontrole, você vai ter resultados melhores na sua vida. As coisas vão acontecer na sua vida e você vai ficar assim espantado. Portas de emprego vão se abrir, relacionamentos vão ser melhores, você vai conseguir mais controlar a sua vida financeira, você vai ter uma vida financeira estabilizada, porque você vai estar praticando a gratificação tardia. Você vai começar a refletir, vai deixar a razão tomar conta. E quando a razão toma conta, você raciocina e pensa, não, eu vou resistir a esse prazer agora, porque eu sei que mais tarde, mais na frente, eu serei mais grato. Eu sei que mais na frente eu vou ter o resultado disso aqui que eu estou resistindo no agora. E entenda isso, que isso é um problema que tem acontecido com muitas pessoas. Por exemplo, vamos colocar, uma menina tá louca para namorar. Ela fala, poxa, eu não aguento mais. Eu tô na solidão, meus colegas estão namorando, alguns até se casaram, e eu tô aqui. Olha a minha idade. Quantas pessoas, quantos colegas meus já se casaram, eu tô aqui, eu preciso namorar. Eu preciso criar um relacionamento, eu preciso casar.
Aí essa pessoa, na verdade, o que ela quer? Na verdade, ela quer ter uma família feliz. Ela quer ter um relacionamento feliz. Mas só que a sensação que ela está sentindo agora é a sensação de solidão. E por ela não querer mais ficar sozinha, ela acaba arrumando o primeiro pretendente. A primeira pessoa que surge para ela acaba querendo namorar. E o que acontece? Por ela querer namorar essa primeira pessoa, que é por conta da carência, acontece que ela passa ali 2 anos namorando, passa 1 ano casado e depois de 1 ano que se casou, já quer se separar. Por quê? Sancler, essa pessoa que eu namorei, essa pessoa que eu casei, não era a pessoa certa para minha vida. Aí você pergunta para ela, mas então por que você casou? Não, é porque na época eu estava carente, sabe? Eu estava me sentindo muito sozinho, aí ele parecia ser uma pessoa tão boa. Aí eu acabei namorando, eu pensei que ia ser feliz. Mas, poxa, olha o que aconteceu com a minha vida. Aquela pessoa não era o que mostrava ser na época do namoro, não era na época que começou a me namorar. Mas o erro foi seu. Por que o erro foi seu? Porque não se deve namorar por carência. Ninguém começa um relacionamento por carência. Se começa um relacionamento quando você está pronto para começar um relacionamento. Se começa um relacionamento, se casa, quando está tudo alinhado, quando você conhece bem a outra pessoa. Sobre quando aquela pessoa realmente é aquilo que você imaginava, quando você conheceu o proceder daquela pessoa, os princípios daquela pessoa. Não namore por carência. Namore, crie um relacionamento quando você estiver pronto, quando tudo estiver alinhado. Porque se não for assim, você vai ter problema. E isso acontece porque as pessoas não conseguem segurar essa vontade de querer alguém do lado, de não suportar a solidão. Mas mais uma vez eu bato aqui nessa tecla. Pratique a gratificação tardia. Ou seja, espere, analise, veja bem antes de começar um relacionamento. Porque assim, quando você vê bem, quando você analisa, você consegue controlar essa vontade que você está tendo agora de acabar com a solidão, de namorar. E assim, você controlando essa vontade, você vai saber escolher melhor a pessoa que vai estar ao seu lado. E relacionamento é uma coisa muito séria. Porque é uma pessoa que você vai levar para toda a vida. É uma pessoa que vai estar contigo ali toda a vida. Vai ser o pai dos seus filhos. Vai ser a mãe dos seus filhos. Você vai construir uma família com aquela pessoa. Então não se deve namorar por carência. Se namora por estar pronto. E às vezes você não está pronto, mas quer namorar. Quer criar um relacionamento. Por quê? Por conta de carência. Então tenha esse princípio, a gratificação tardia. Quando você tem a gratificação tardia, você consegue ter mais autocontrole. Sancler, mas como é que eu posso fazer para gostar das coisas que eu tenho que fazer? Como você falou, eu tenho que renegar o prazer agora, eu tenho que evitar de ter um prazer agora, para ter uma gratificação maior mais tarde. Mas como é que eu consigo resistir agora à vontade de fazer uma coisa, né? Mesmo quando essa coisa eu sei que é errado? É o seguinte, você tem que mudar o significado que você dá para as coisas. Tem um cientista que analisa muito o comportamento humano, esse homem se chama Daniel Kahneman. Ele é sensacional, vale muito a pena também ler os livros dele. E ele disse que nós, dentro do nosso cérebro, tem 2 tipos de sistema. Sistema 1 e sistema 2. E qual é o sistema 1? O sistema 1 é o sistema que faz você fazer coisas de maneira intuitiva. Muitas vezes, sem pensar, você apenas age. Você reage, você vai lá e acaba fazendo alguma coisa sem pensar. Não pensa na consequência e vai lá e faz. Isso vai te fazer mal. Isso é o sistema 1. É o que muitas pessoas praticam por não ter autocontrole. Deixa esse sistema 1 governar. Mas só que quando você tem esse sistema 2, você se torna uma pessoa mais centrada. Você pensa antes de agir, você analisa mais a situação, você consegue mais raciocinar. E aí, Sancler, como é que eu faço para praticar esse sistema 2, já que é tão difícil?
que eu faço? Isso é questão de treino. Você tem que treinar teu sistema 2. Por quê? Tudo é questão de treino. Quando você vai para a academia, você não chega na academia e fica pensando, não, olha só, eu vou chegar lá e já vou levantar esse peso aqui de 40 quilos. Vou levantar 40 quilos aqui no braço, 40 quilos em cada braço. Você não faz isso, você começa aos poucos, devagar. Então, para você ter o sistema 2, você precisa treinar. Você precisa praticar cada vez mais, agir de maneira mais racional. Quando você agir de uma maneira emocional, quando você deixar a emoção tomar conta, pode ser que naquela hora você falhou, beleza. Mas mais tarde, 10 minutos depois, 15 minutos depois, você tem que ter a maturidade para refletir e pensar, não, eu errei. Eu deixei a emoção tomar conta. Era para eu ter o sistema 2. Era para eu ter mais autocontrole. Era para eu raciocinar mais nessa situação. Então, toda vez que você treinar o seu cérebro a perceber o sistema 2, a praticar a racionalidade, a pensar antes de agir, vai entrar-se num sistema automático. Vai ficar mais fácil você controlar um impulso negativo. Quanto mais você treinar o seu cérebro, vai ser melhor. Quando você não conseguir fazer aquela coisa, você vai pensar, poxa, eu agi errado. Por que eu fiz isso? Foi por conta disso e disso. Mas qual foi o gatilho? O que me fez fazer isso? Foi aquilo. Eu dei mole aqui, eu deixei esse pensamento tomar conta de mim. Naquele momento ali que eu agi errado. Então entendi. Na próxima vez, quando chegar esse pensamento, quando chegar esse sentimento, eu vou cortar. Para que na próxima vez eu raciocine mais. Eu tome uma decisão mais pensada. E não agir na emoção. Entenda isso. Porque cada vez que você ter mais o sistema 2, mais racionalidade nas coisas que você for fazer, o seu cérebro vai treinar isso, vai ficar no automático. E tente sempre comemorar. Tente sempre celebrar. Porque quando você celebra, você faz, caraca, que legal, consegui. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que aquilo tem que ser no automático. Caramba, que legal, cara. Hoje eu estava no meu trabalho, me mandaram fazer várias coisas que não era certo, que era errado, mas eu não consegui não me estressar. Eu pensei na minha filha, pensei na minha esposa que está lá me esperando lá com aquele jantar maravilhoso. Eu me controlei. E o que você vai fazer? Você vai celebrar. Caraca, que legal! Eu me controlei, cara. Eu consegui, eu não me estressei. Então, quando você celebra, você manda uma mensagem para o seu cérebro que aquela sensação tem que ser vivida mais vezes. E aquilo ali começa a ficar no automático, fica mais fácil. Poxa, o meu esposo agiu de uma maneira aqui que eu não gostei. Ele falou aquilo para mim, mas eu consegui me controlar. Porque ele estava errado. Eu sei que mais tarde ele vai assumir que estava errado. Eu me controlei. Que legal, cara. Eu não sou mais uma pessoa que eu era igual eu era 3 meses atrás. Se ele tivesse falado aquilo uns 3 meses atrás, eu ia responder daquele jeito, a gente ia brigar e tal. Aí você tem que fazer o quê? Celebrar. Que legal, cara, eu consegui controlar. Poxa, eu controlei esse impulso. Celebre. Porque quando você celebra, o seu cérebro vai fazer com que isso saia de maneira mais automática. Fique mais fácil para você fazer as coisas. Entenda isso. O próximo princípio é: reflita se vale a pena. O que é esse negócio, Sinclair? Refletir se vale a pena. Quando a nossa emoção impulsiona a gente fazer algo, muitas vezes quando o nosso raciocínio está fraco, e às vezes o nosso raciocínio está fraco, a gente não consegue raciocinar, às vezes é por conta de você estar com fome, às vezes é porque você está com sede, às vezes é porque você está com sono. Então, são vários motivos que a emoção toma conta e às vezes a gente não consegue raciocinar. São vários motivos. Mas quando a emoção toma conta, muitas vezes a gente não raciocina, a gente não pensa antes de fazer algo. Por exemplo, a pessoa que vai lá e passa o cartão de crédito e ela sabe que aquilo dali vai trazer um prejuízo para ela. O que ela está fazendo aquilo ali? Ela não está raciocinando.
Ela não está raciocinando, ela está deixando a emoção tomar conta. Então, para isso, nesse princípio aqui, você tem que refletir e pensar, será que vale a pena? Tem certeza que eu vou fazer isso? Não, vale a pena. Tem certeza? Você tem que deixar a razão tomar conta e assim você vai fazer a pergunta para si mesmo. Tem certeza, Sancler, que você vai fazer isso? Tem certeza que vale a pena? Vale a pena fazer isso? Quando você faz essa pergunta para você mesmo, você está forçando o seu cérebro a te responder. Então o seu cérebro ele vai começar a procurar a resposta que vai te respaldar a você tomar a atitude. Quando você pensa, tenho certeza que eu vou fazer isso, o seu cérebro vai criar um diálogo interno. Eu já falei isso em outro vídeo. Ele vai falar, Sancler, eu acho que não vale a pena não. Não vale a pena fazer isso. Tem certeza que você vai fazer? Poxa, não vou. Então, beleza, essa é a melhor atitude que você tem que tomar. Então, você tem que praticar esse exercício. É sempre pensar, tenho certeza que vale a pena fazer isso? Tenho certeza. Essa técnica é muito poderosa. E principalmente se você tiver algo físico. Tenha algo físico que faça você se lembrar, que faça você pensar se você deve ou não tomar uma atitude. Por exemplo, pode ser qualquer coisa, pode ser colar um post-it numa lata lá uma lata de achocolatado, pode ser colocar um post-it lá num pote de açúcar. Eu gosto de andar com essa pulseira aqui. Essa pulseira aqui eu ganhei depois que eu fiz um curso. E esse curso nós temos uma meta. E a gente tem que bater essa meta, a gente tem que chegar lá. Enquanto a gente não bater essa meta, a gente não vai tirar essa pulseira aqui. E o que está escrito nessa pulseira? Essa pulseira está escrito, chega de desculpas. Chega de desculpas? Está escrito isso, chega de desculpas. Até eu alcançar a minha meta, até eu chegar ao meu objetivo, eu vou manter essa pulseira aqui. Quando eu passar o meu objetivo, aí sim eu posso arrebentar. Mas até lá, eu tenho que manter essa pulseira no meu braço. E essa pulseira está aqui para me lembrar que eu tenho que parar de dar desculpas. Chega de desculpas. Então toda vez que eu vou dar uma desculpa para mim mesmo, toda vez que eu tiver um sentimento de preguiça, toda vez que eu estiver desanimado e algo me forçar, quando a emoção querer tomar conta, quando o sentimento vir muito forte para fazer eu desanimar, eu vou olhar para essa pulseira aqui e vou lembrar, chega de desculpas. E assim eu vou ter mais autocontrole. Eu vou conseguir mais resistir. Porque para mim é como se estivesse falando, pô, vale a pena? Será que tem certeza que você vai desanimar? Será que tem certeza que você não vai fazer o que tem que ser feito? Então eu olho para essa pulseira e a pulseira diz para mim, poxa, chega de desculpas. Se é para fazer, faça. Se você tem que agir e vencer a preguiça, então vença a preguiça. Se é para você fazer um vídeo, fazer uma live com esse tema, você já propôs de fazer esse tema, chega de desculpas. Ah, mas o tema, eu acho que eu deveria buscar mais conteúdos. Ah, eu acho que eu deveria falar mais coisas. Ah, eu não sei se eu estou falando de uma maneira correta. Eu não sei se a conexão está legal, não sei se o equipamento está certo, eu não sei se vai falhar a transmissão. Então várias coisas passam aqui na minha mente para eu não fazer essa live, para eu não fazer esse conteúdo, para eu não falar desse tema. Mas quando eu olho para essa pulseira aqui, a pulseira está dizendo para mim, chega de desculpas. Essa desculpa não cai, Sancler. Prossiga, vá lá e faça. E isso permite que eu tenha mais autocontrole. Eu olho para essa pulseira e eu vejo, não, eu vou me controlar. Isso aqui está me dizendo que realmente vale a pena eu prosseguir, não desanimar e nem ficar com preguiça. Então tenha isso. Tenha esse princípio também. Antes de fazer algo, verifique se vale a pena. Faça a pergunta para si mesmo, tenho certeza que eu devo fazer isso? E o seu cérebro vai forçar a te dar uma resposta.
E provavelmente a resposta que o seu cérebro for te dar é uma resposta mais racional. Então, tenha esses pilares, tenha esses princípios. Porque você tendo esse princípio, meu amigo, com certeza você vai ter mais autocontrole. Seja uma pessoa íntegra. Analise sempre se você tem certeza se você vai fazer algo. E pratique a gratificação tardia. Ou seja, se algo agora vai te dar prazer, mas mais tarde vai te prejudicar, resista a essa vontade, porque mais tarde, se você resistiu agora, mais tarde, essa tentação que você resistiu vai valer a pena. Vai trazer mais resultados na sua vida. Ok? Então, esses são os princípios. Eu vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui no vídeo que eu vou estar te respondendo, vou tirar a tua dúvida ali. Se você tem alguma dúvida em outro tema, se você quer que eu fale algum outro tema, comente, porque aí eu vou preparar esse tema que você tem dúvida para um próximo vídeo, para uma próxima aula. Com certeza eu vou estar ali respondendo essa dúvida, vou estar ali tirando essas dúvidas suas relacionadas ao outro tema. E compartilhe esse vídeo aqui para quem precisa. Para quem precisa ter mais autocontrole, para quem está cansado de perder oportunidade na vida, para quem está cansado de gastar dinheiro sem ter autocontrole ou perder pessoas importantes, compartilhe esse vídeo para quem precisa. Tenho certeza que a pessoa que for assistir esse vídeo por conta de você vai ficar muito grata. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.